Vamos meditar na palavra do Senhor agora. Diz assim, igreja: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadece dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Ele diz também no 9, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve do céu, e para lá não torna, mas regam a terra e a fazem produzir, brotam da semente ao semeador e o pão ao que come, assim será a minha palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Porque com alegria sairei em paz, serei guiado. Os montes e o outeiro romperão em cântico diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Amém? Vamos ler só tem aqui para a glória de Deus. Amém? Irmãos, a palavra de Deus, a palavra de Deus, a Bíblia diz que ela é luz, ela é lâmpada para a nossa vida, né? Então, se eu quero ser uma pessoa vitoriosa neste ano 2025, hoje, primeiro de janeiro, primeiro dia deste ano de 2025, se eu quero ser uma pessoa abençoada, uma pessoa vitoriosa, eu tenho que tomar conselho da palavra de Deus para a minha vida. Talvez esse ano de 2024 que passou não foi um ano muito agradável para você, não foi um ano de tanta conquista, não foi um ano de tantas vitórias, mas até aqui a mão do Senhor te sustentou, amém? Se tu ainda está de pé, se tu ainda está na presença do Senhor, foi o agir de Deus, foi a misericórdia do Senhor Jesus para a tua vida, amém? Porque esse ano que se passou, nós vimos com os nossos próprios olhos pessoas tombarem, pessoas saírem da presença de Deus terrivelmente, né? Pessoas largaram o caminho da salvação e pessoas ser ceifadas pelo inimigo das nossas almas. Então, nós estamos iniciando esta campanha, nós estamos iniciando este propósito, e neste propósito nós vamos ver conselhos da palavra de Deus para nós termos um ano de vitória, um ano de prosperidade, um ano de livramento, um ano de vitória para a nossa vida e para a nossa família. O primeiro conselho que ele diz para nós, na palavra de Deus, Isaías 55:6, ele diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Amém? O primeiro conselho para mim e para ti, para este primeiro dia de 2025, é buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Buscai a face do Senhor enquanto se pode achar. Amém? Por quê? Porque vai chegar um momento que vai ser impossível de buscar ao Senhor. Amém? Porque hoje nós temos a chamada porta da graça, igreja. Nós podemos chamar de porta da graça, ou seja, nós temos o privilégio de buscar e de alcançar misericórdia da parte do Senhor. Mas vai chegar um dia, um ano, uma data certa, que nem eu, nem você, nenhum ser humano na terra sabe, só Deus, o Pai, sabe, que esta porta da graça se fechará e será impossível buscar a Deus, ou seja, será impossível alcançar a salvação. Por quê? Porque os dias ali
de buscar a Deus se findaram. Então, o conselho para nós, neste primeiro ano de 2025, é busque ao Senhor, é se prostre diante de Deus, almeje na sua vida ter um relacionamento com Deus Todo-Poderoso. Se esse ano você não conseguiu buscar ao Senhor como se devia, a palavra de Deus está te aconselhando, te dando mais uma oportunidade de você ser uma pessoa que tem intimidade com este Deus. E a palavra diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar e enquanto está perto. A palavra de Deus fala que Deus está perto para nos ajudar ou para se revelar para nós. Mas Deus não se revela para quem não quer ter relacionamento com Ele, igreja. Deus se revela para quem quer viver com Ele, para quem entende quem é Deus na sua vida e na sua família. Então, o conselho para este ano é busque ao Senhor. Como que eu busco ao Senhor, pastor? Lendo e meditando a sua palavra, buscando a Deus em oração, congregando, cultuando, louvando a Deus, aplicando a palavra de Deus na sua vida, obedecendo a palavra de Deus. Tudo isso é buscar a Deus, amém? Tudo isso é uma forma de você procurar a Deus. Quando eu leio a palavra, aprendo a palavra, aplico a palavra e obedeço a palavra, eu estou buscando a Deus, eu estou desejando viver com Deus, amém? Tem gente que diz assim: não, pastor, eu amo a Deus, eu quero ter relacionamento com Deus, mas não busca a Deus na sua palavra, não busca a Deus no jejum, não busca a Deus na oração, não busca a Deus na igreja, em congregar, que é uma ordem direta de Jesus Cristo, que nós temos que congregar, nós temos que estar na casa do Senhor, nós temos que se reunir com a igreja. A igreja não se faz de uma pessoa, a igreja é um conjunto de muitas pessoas, amém? Nós somos membro de um corpo e Jesus é o cabeça deste corpo. Então, a igreja ela é formada de muitas pessoas unidas em um só propósito para a glória de Deus. Então, este conselho nós temos que aplicar na nossa vida, nós temos que ter disciplina em buscar a Deus em todos os momentos da nossa vida. Orai sem cessar, também é um conselho que a Bíblia nos dá. Orai sem cessar, buscai a Deus sem cessar, buscai a face do Senhor enquanto se pode achar e enquanto Ele está perto. Então eu vou tomar este conselho para a minha vida, vou aplicar na minha vida e com certeza eu vou ter experiência e relacionamento com este Deus, que é o Deus que me dá vitória, o Deus que me livra, o Deus que me guarda, amém? Porque tem gente que quer as bênçãos do Senhor, mas não quer buscar, não quer ter relacionamento com este Deus tão poderoso. Então, busque ao Senhor enquanto Ele está perto. Olha outro conselho para nós: deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadece dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar, amém? Mais um conselho é que o ímpio, o pecador, deixa o seu caminho de pecado, de escuridão, de rebeldia. Você que ainda se encontra no caminho, perdido, longe de Jesus, o conselho da palavra de Deus para você esta noite: deixe este caminho, vai para o caminho chamado Jesus Cristo de Nazaré, porque é o único caminho que nos dá a verdadeira vitória, amém? O homem vitorioso não é aquele que conquista todo mundo, porque a Bíblia já dizia: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta o homem ser muito bem sucedido, o homem ter riqueza, o homem ter posses, o homem ter muitas coisas desta terra e perder a sua alma? O homem vitorioso é aquele que está na presença do Senhor. Talvez ele não tenha uma casa própria, talvez ele não tenha muito dinheiro na conta, mas se ele tem Jesus, ele é vitorioso. Então entenda, amém? Não confunda
o homem vitorioso na visão da terra, porque o homem vitorioso na visão da terra é aquele homem bem-sucedido financeiro, um homem que tem muita posse, um homem louvado que tem relacionamentos importantes com pessoas, com lideranças importantes da terra. Não, esta é a visão do mundo. A visão de vitorioso na Bíblia e para o crente é aquele que tem Jesus em sua vida, é aquele que aceitou Jesus, é aquele que deixou seus maus caminhos, é aquele que deixou seus maus pensamentos, é aquele que largou as trevas, largou, louvado, o adultério, largou a bebida, largou, louvado seja as obras de feitiçaria, largou a idolatria. Esse é o homem vitorioso, este é o homem que é mais do que vencedor em Cristo Jesus, amém? Então entenda a visão. Amém? Não, pastor, para mim ser um homem vitorioso eu tenho que conquistar, eu tenho que ter, eu tenho que conseguir. Não. Se você conseguir conquistar coisas na terra, amém, para a glória de Deus, amém? Mas isso não é o principal na sua vida. O principal na sua vida é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e o resto que são essas coisas serão acrescentados na tua e na minha vida. Então, o segundo conselho é que o homem mau deixa o seu caminho mau, ou seja, deixa o seu caminho de perdição, deixa o seu caminho de vaidade, deixa o seu caminho de pecado, o homem maligno, os seus pensamentos, e se converta. Sabe o que é se converter? Mudar de direção, metanoia, mudança de pensamento. Eu era dominado pelo pecado, pelos meus prazeres, eu me converti a Deus. Agora quem me domina é a palavra e a vontade de Deus para a minha vida, amém? Então o segundo conselho é este, que nós deixemos os nossos caminhos maus. Nosso caminho mau é aquele caminho que não é o caminho de Deus, amém? É um caminho que eu tomo por conta própria, amém? O caminho de Deus, ele é perfeito e agradável na nossa vida. Olha mais para nós, e a Bíblia diz, olha que lindo, olha que lindo, olha que lindo: torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar, amém? O nosso Deus é um Deus que perdoa, o nosso Deus é um Deus que nos ajuda, o nosso Deus é um Deus que nos fortalece, amém? Se você caiu, se você está num caminho errado, se você está sendo dominado por pensamentos malignos, Deus é poderoso para te perdoar esta noite. Deus é poderoso para te ajudar esta noite, porque Deus é bom e a sua benignidade dura para sempre. E a Bíblia diz assim, que Deus é grandioso em perdoar. Olha que lindo, né? Aí você vai entender. Às vezes a nossa vontade não é a melhor escolha. Não. Às vezes os nossos planos, nosso projeto, às vezes não é aquilo que Deus quer para mim e para ti, você sabia? Às vezes eu planejo algo para a minha vida, só que Deus já olha lá na frente, Deus olha lá no futuro, e Deus sabe que não vai, Deus sabe que não vai ser bom para mim e para ti. Aí ele diz no 8 para mim e para ti, porque os meus pensamentos não são vossos pensamentos, né? Às vezes nós achamos que algo para a nossa vida é melhor, e às vezes nós não pedimos conselho de Deus para nós. Nós não pedimos conselho de Deus, nós tomamos uma decisão por conta própria, e Deus está dizendo, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor, amém? Você está entendendo o mistério? Às vezes você quer estar em um certo local, mas às vezes aquele local que você deseja estar ou deseja sair não é da vontade de Deus no momento. Talvez a sua vontade era estar em outro local, mas às vezes a vontade de Deus é que você permaneça nesse local, ou às vezes a vontade de Deus era que você não estivesse nesse local e você está num local que não é o local de Deus. Ou seja,
A vontade de Deus, resumindo, para não se confundir, né? Resumindo, a vontade de Deus, ela é melhor do que a minha e a sua. Os caminhos de Deus é melhor do que os meus caminhos. As minhas escolhas, elas não são boas muitas das vezes se não tiver orientação de Deus. Então o que Deus está dizendo? Se você me buscar e confiar em mim, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Então os meus projetos para você é louvado que a minha vontade venha estar na sua vida e não a sua vontade venha prevalecer. Porque a Bíblia diz, eu já falei hoje, a Bíblia diz que a vontade de Deus ela é perfeita e agradável. Eu sempre digo, a minha e a sua, ela nem é perfeita e nem agradável. Então, o melhor local de estar para ser vitorioso no ano de 2025 é no centro da vontade de Deus. O melhor local e o local mais seguro de estar. Lá eu não vou quebrar cara, lá eu não vou ficar parado no meio do caminho, lá eu não vou ser derrotado. Por quê, pastor? Porque eu vou estar no centro da vontade do Senhor Jesus. Então, não tem capeta que alcance o crente, não tem enfermidade que mate o crente, não tem um mal que derrote o crente, não tem obra de feitiçaria, não tem legião que derrote o crente que está no centro da vontade de Deus. Então Deus está dizendo, os meus caminhos não são os vossos caminhos, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, porque o pensamento de Deus é perfeito, os caminhos de Deus é a melhor opção para mim e para a sua vida. Uma certa vez, Jesus tinha acabado de ser, igreja, praticamente expulso de uma cidade, né, por pregar a palavra de Deus. As pessoas queriam lhe apedrejar. E aí eles foram para outra região, os discípulos foram para outra região. E aí ele ficou sabendo que Lázaro estava ali muito enfermo, né? Só que Jesus não foi imediatamente, passou ali alguns dias e Lázaro veio a morrer. Depois que Lázaro morreu, passou mais alguns dias. E aí o que Jesus disse? Vamos voltar. Porque Lázaro dorme e ele precisa que eu vá lá. E aí o discípulo, não, Senhor, não, eles vão tentar te matar da outra vez, tentaram te matar, e eles vão tentar te matar agora. Aí Jesus explicou para ele, entenda uma coisa, aqueles que andam no dia não tem perigo de tropeçar, porque ele vê os obstáculos, mas aquele que anda na noite, sim, ele tem perigo, porque ele vai andar em ambientes escuros, ele pode tropeçar e cair. Jesus estava dizendo assim, que a volta dele para ressuscitar Lázaro era a vontade de Deus, e ele entendia, se ele estava voltando pela vontade de Deus, nada de ruim ia acontecer com ele. Então, o conselho para mim e para você, se a decisão que eu e você tomarmos está sendo na direção de Deus, nada de mal vai nos acontecer, nada de ruim vai nos atingir. Por quê? Porque eu e você vamos estar trilhando no caminho que Deus quer que nós trilhamos. Então, este é o conselho para mim e para você, para que nós vamos receber vitória, para que nós vamos receber graça. Primeiro conselho, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Amém? Segundo conselho, largue o seu pecado, saia dos maus caminhos. O homem mau deixa os seus maus pensamentos e peça a misericórdia de Deus, porque tem gente que quer vitória, igreja. Pastor, eu quero vitória, eu vou fazer 12 dias, eu vou ser vitorioso. Mas se você não aplicar a palavra de Deus na sua vida, você nunca vai ser vitorioso. E ainda a pessoa vai dizer, está repreendido. Não está repreendido, porque o homem de Deus e a mulher de Deus, ele só é vitorioso quando ele aplica a palavra de Deus na sua vida. Se nós aplicarmos a palavra de Deus, igreja, nós não precisaríamos estar muitas das vezes fazendo propósito em cima de propósito para nós recebermos a vitória. Amém? Por quê? Porque nós íamos viver a palavra ia valer para mim e para você, e ela ia aplicar na nossa vida, e nós ia ser beneficiado pela palavra de Deus. Então este conselho é um conselho de ouro para mim.